Numa via de mão única, presta atenção nessa informação aqui, tá? O condutor deverá sinalizar e deslocar-se com antecedência para a faixa mais à esquerda para... Olha, a via de mão única. Ele está falando faixa mais à esquerda, então vamos considerar, ó, aqui está o bordo esquerdo da pista, aqui está o bordo direito. E essa pista tem algumas faixas de trânsito. Vamos colocar aqui 4 faixas. Pode ser assim? Todo mundo subindo aqui, que ela é mão única. Correto? Não é isso que a questão diz? Mão única. Tá, o condutor vai sinalizar, vai dar seta ou sinal de braço e deslocar-se com antecedência para a faixa mais à esquerda. Qual que é a mais à esquerda? Essa aqui, ó. Então ele vai deslocar para aqui, ok? Isso aqui é o veículo dele, seguindo nesse sentido. Ele deve fazer isso para quê? Para entrar à esquerda. Vamos supor que aqui à frente tem uma entrada à esquerda. Ele precisa fazer isso, sinalizar aqui com a seta ou sinal de braço e deslocar para a faixa mais à esquerda. É correto esse procedimento para entrar à esquerda? Sim, é correto. Então, a alternativa A pode ser a resposta. Vamos na B. Para mudar de faixa de trânsito? Não necessariamente. A mudança de faixa ela pode acontecer para a direita, para a esquerda, de em uma faixa, obviamente, não lá na mais à esquerda. Então, nada a ver, essa alternativa B está fora. Fazer uma ultrapassagem. Olha, as ultrapassagens são feitas pela esquerda de quem você está ultrapassando. Mas é preciso que ele venha cá para a faixa mais à esquerda para fazer uma ultrapassagem? Não. Eu vou dizer por quê. Imagine que aqui tem um caminhão, tá? Isso aqui, ó, é uma carreta, tá? E aqui atrás está o veículo que quer ultrapassar. Ele precisa vir cá na faixa mais esquerda para fazer a ultrapassagem? Não. Ele pode simplesmente deslocar, aliás, é o que ele vai fazer, né? Deslocar uma faixa para a esquerda e vai fazer a ultrapassagem. E observe que a questão que está dizendo, a faixa mais à esquerda, que é essa aqui, ó, beleza? Então, para fazer a ultrapassagem, não. Para aumentar a velocidade, olha, que a faixa da esquerda, ela é destinada a veículos mais velozes, tudo bem. Mas ele precisa sinalizar para aumentar a velocidade? Não, né? Então, a alternativa D também está fora. Para entrar à esquerda, não tem nenhuma contestação. A resposta é A, sem sombra de dúvidas. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. As penalidades, olha, novamente, ó, penalidades. É bom a gente prestar atenção nisso para não confundir com medidas administrativas. As penalidades atribuídas pelos crimes, que agora já está falando de infração criminal, né? E não administrativa. Então, as penalidades atribuídas pelos crimes cometidos na direção de veículo automotor não, olha, presta atenção no não, serão agravadas quando o condutor dirigir. Olha, isso aí é decoreba mesmo. Eu vou até mudar aqui, vou para o nosso quadro de correções, que eu coloquei isso para vocês verem lá, olha. Aqui está o artigo 298, que diz o seguinte, ó, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito por condutor cometido na direção de veículo ali. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ela envolveu 2 ou mais pessoas, agrava. Utilizando o veículo sem placas ou com as placas falsificadas ou adulteradas, agrava. Sem possuir PPD ou CNH, que é a carteira provisória ou definitiva, agrava. Com PPD ou CNH de categoria diferente, agrava. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais, como é o caso do motorista de transporte coletivo. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança. Então, alterou equipamentos ou características, afetou a segurança do veículo, também agrava. Ou quando isso acontecer sobre a faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Pegaram aí? Tem que decorar, não tem jeito não, agora vamos voltar lá. Sem possuir carteira provisória ou definitiva. Eu falei isso lá, estava lá no artigo 298. Então, esse aqui é agravante. Como a questão está pedindo aqui não agrava, então não é a alternativa A. Utilizando veículos sem placas, falamos de placa lá também, lembra? Sem placa, com as placas falsas ou adulteradas, também agrava. Como a questão está pedindo aqui não é, B está fora. Com a permissão para dirigir ou CNH de categoria diferente, nós lemos isso lá também. Então, se agrava, a questão está pedindo qual que não é, C está fora. Com a CNH vencida há mais de 30 dias, nós vimos lá no quadro anterior, CNH vencida há mais de 30 dias? Tem isso lá? Isso é uma infração de trânsito, mas é algo que agrava as penalidades atribuídas quando acontecer um crime praticado na direção do veículo? Não é, porque não está previsto no artigo 298 que nós acabamos de ler lá. Então, a alternativa D é a resposta.
A frequência obrigatória em curso de reciclagem, vejam, estão obrigando a pessoa a frequentar curso de reciclagem, ó, frequência obrigatória. Ocorrerá se o condutor fizer o quê? Quando ele tiver o direito de dirigir dele suspenso, ele vai ter que fazer curso de reciclagem? Sim, vai ter que ir lá para a autoescola, fazer um cursinho de 30 horas aulas, depois fazer a prova no Detran, esperar o tempo da suspensão do direito de dirigir dele para poder pegar a carteira dele de volta. Então, nesse caso aqui, sim. E se ele se envolver em acidente grave para o qual ele haja contribuído diretamente para a ocorrência do acidente? Sim, isso também é previsto no código, que ele vai precisar de passar por curso de reciclagem. Quando for infrator contumaz, o que é infrator contumaz? Habitual, está sempre cometendo infrações ali e o órgão de trânsito, a autoridade, né, aplica sempre as penalidades possíveis. Ele não corrige, está sempre ali reincidindo aquilo. Então, a autoridade de trânsito, o Detran, pode aplicar nele ali a frequência obrigatória no curso de reciclagem também. Então, todas as alternativas acima? Sim, essa é a resposta. Inclusive, uma dica para vocês. Na maioria das vezes, não é sempre não, mas a maioria, a absoluta maioria das vezes, 70%, 80% das vezes, que na alternativa D estiver escrito todas estão corretas ou todas estão erradas, essa será a resposta. Dica para vocês aí. Instrumento do painel que indica a temperatura do motor. Olha, qual o instrumento que está ali no painel que indica a temperatura do motor? Seria o amperímetro. Amperímetro remete àquele termo pejorativo, que os eletricistas não gostam de usar, que é de amperagens, né? Existe aí na ciência da elétrica. Mas enfim, amperímetro nos remete à amperagem, que nos remete à bateria, carga, energia elétrica. Não tem a ver com temperatura do motor não, tá? Então, A está fora. Seria então o termômetro? Vocês acham que termômetro tem relação com temperatura? Tudo a ver, né? Então, certamente será essa a resposta. Seria o odômetro? O que é odômetro? Odômetro é aqueles númerozinhos que registram ali a quilometragem que o veículo já percorreu, né? Então, não é também. E o manômetro? O manômetro que controla ali, que demonstra a pressão do óleo no sistema, também não é a resposta. Letra B mesmo, tá aí. Isso é conhecimento técnico. Se você tem dúvidas, você é uma das pessoas que não entende nada de mecânica, nem o básico assim, lá no nosso curso tem, é só procurar autoescolaonline.net, cursos online, primeira habilitação, tem curso de mecânica lá para deixar você preparadíssimo, não errar esse tipo de questão em prova, tá? O condutor se torna inabilitado para conduzir veículo automotor em qual dessas situações, hein? Inabilitado quer dizer, não tem habilitação para conduzir. Ele tinha, mas a partir daquele momento ele tornou-se inabilitado. Aqui na alternativa A diz, quando o exame psicotécnico estiver vencido. Olha, quando a gente pensa assim, a gente logo pensa, então a habilitação da pessoa venceu. Se ela venceu, ele não pode dirigir. Tem dois poréns nisso aí. Primeiro, que psicotécnico não existe na legislação de trânsito, né? Existe avaliação médica e psicológica. Segundo, que não são todas as categorias de habilitação, todas as circunstâncias que requerem a revalidação do psicotécnico no termo pejorativo, a cada 5 anos, né? No caso da pessoa que tem uma habilitação A e B, não exerce atividade remunerada, ele só vai lá reavaliar-se, né? Passar por avaliação médica, que normalmente restringe a um exame de vista, e não faz esse psicotécnico. Enfim, fica assim vários poréns. Então esse psicotécnico aqui, ó, de certa forma é errado. Eu deixaria ele aqui meio que em aberto. É contestável, é uma alternativa contestável. Se o seu veículo for removido, o veículo foi removido, estava lá com licenciamento vencido, não providenciou na hora ali, o agente fiscalizando pegou, autuou o condutor e mandou remover o veículo para o pátio. Nesse momento, o condutor se torna inabilitado? Claro que não. Se você quiser pegar outro veículo ali, legal, né? Que estiver regular, vamos dizer assim, ele pode sair dirigindo normalmente. Então, essa aqui não é. Sua carteira nacional de habilitação for perdida, ele perdeu para a rua fora? Não. Isso aí não o torna inabilitado, até porque, hoje em dia, você já pode apresentar a habilitação até por meio de aplicativo no celular, né? Então, C está fora. A alternativa D, sua carteira nacional de habilitação for cassada. O que é cassada? Perdeu ela, vai recolher, vão dar baixa no seu prontuário e você não tem mais, no seu RENASC, você não tem mais habilitação. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que essa alternativa D aqui torna o condutor inabilitado. Já a alternativa A eu fiquei na dúvida, né? Entre A e D, o que vocês marcariam? Eu também. Fico com a D.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esse segundo aqui tem gente que confunde com segundo de depois do primeiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, não. Segundo é conforme está escrito ou conforme consta. Então esse segundo é isso. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... Tem que tomar muito cuidado com essas perguntinhas de vias, porque eu vejo o pessoal errando essa questão direta em prova e acontece o seguinte. As vias são divididas como urbanas e rurais. Ah, mas aqui a pergunta foi como são divididas as vias urbanas. Então é uma subdivisão. As vias urbanas são subdivididas em 4 tipos. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as rurais? Rodovias e estradas. Vamos fazer um esqueminha aqui rapidinho aqui do lado, ó. Então vai ser urbanas e rurais. As rurais são só 2, rodovias e estradas. Urbanas, aí tem a trânsito rápido, arterial, coletora, fechar aqui, né? Coletora, tá difícil aqui de escrever um L e um N, coletora e local. Rodovia e estrada aqui, qual é a diferença? A rodovia tem asfalto, é pavimentada, a estrada não tem. Trânsito rápido e arterial são vias de fluxo principal, fluxo mais intenso. Coletor e local são vias de menos trânsito. Não vamos entrar em mais detalhes aí, porque o objetivo aqui é responder a pergunta. Mas tem também que decorar quais são as velocidades pré-estabelecidas pelo código para cada uma dessas vias. Tudo isso a gente ensina lá no nosso curso, autoescolaonline.net. Cursos online, clica lá, você vai encontrar. Site www.autoescolaonline.net, não se esquece. Então, as vias urbanas são trânsito rápido, arterial, coletor e local. Via rápida, preferencial, secundária, não, está fora. Preferencial, plano, não, está fora. Nem existe via preferencial mais não, tá, gente? Isso acabou. Isso no antigo código tinha, hoje em dia não tem mais não. Apareceu preferencial assim, você já pode eliminar, tá? Falou de via, apareceu preferencial, já pode eliminar, ó. Sobrou o que aqui para nós? A C, né? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Quem ficou até o final da correção pegou aí boas dicas em relação à classificação de vias, né? Não é crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Presta atenção que a questão está querendo saber aqui que não é, ok? Cuidado para não marcar aquela que é. Crime, não é infração administrativa, não, é crime. Lesão corporal culposa. A lesão corporal é prevista no Código de Trânsito? Sim. Por que aqui o termo culposa? Culposa é aquela ação, aquele crime praticado não intencionalmente. O condutor vacilou ali, ele foi negligente ou imprudente em algum ponto, acabou provocando acidente, que resultou em lesão, mas ele não quis machucar alguém, acabou machucando, mas não quis. Então é previsto, a questão está querendo saber qual que não é, então esse aqui está fora. Homicídio também tem no Código de Trânsito? Claro, assim como na situação onde pode causar apenas a lesão, pode causar também o homicídio, a morte de algum usuário do trânsito. Culposo, da mesma forma, né? O não intencional. Então, letra B está fora. Porque se cair aqui no homicídio ou lesão corporal com dolo, que é com intenção, aí já não é Código de Trânsito, gente, é Código Penal, aí já não cabe a gente, não, a gente está estudando legislação de trânsito. Então, B aqui também não é, porque a questão está querendo saber qual que não é crime, e as duas primeiras aqui são. Omissão de socorro, tem essa previsibilidade do Código de Trânsito Brasileiro? Tem, também é crime. Então, risca aqui. Dirigir em excesso de velocidade, olha, dirigir em excesso de velocidade é infração administrativa. Se você exceder a máxima em ou em até 20%, né, passou da máxima em até 20%, é infração média, 4 pontos. Passou da máxima em mais de 20%, quer dizer, entre 20% e 50%, é infração grave, 5 pontos. E se passar da máxima em mais de 50%, aí é gravíssima com fator agravante 3, ainda dá suspensão do direito de dirigir. Ronaldo, não tem nenhuma circunstância no código que caracteriza o dirigir com excesso de velocidade como crime? Tem. Eu vou mostrar para vocês, vem ver. Aqui nós temos uma tela que eu uso no curso, que está aí disponível para vocês no site autoescolaonline.net, só clicar lá e cursos online que você vai encontrar. E tem aqui alguns crimes, todos eles com penas de 6 meses a 1 ano. Vamos ver aqui, ó. Olha o artigo 311. Trafegar em velocidade, ó, velocidade incompatível. Só que para caracterizar crime tem que ser proximidade de escolas, hospitais e por aí vai. Não é qualquer excesso de velocidade que vai caracterizar crime, não. Então volta comigo lá na tela principal. Como essa última alternativa aqui tem uma condicionante se, então a resposta vai ser D mesmo. Indique o nome exato, aqui diz nome correto, é o nome exato da placa R20. Não precisa se preocupar em guardar o código da placa.
Apenas visualize a placa e responda a questão. Indique o nome correto desta placa que está ao lado aqui. Proibido acionar buzina. Olha, eu estou vendo que tem um símbolo aqui dentro que parece bem com a corneta, né? Uma buzina. E tem um corte aqui vermelho, uma tarja vermelha, que significa proibido. Então, proibido, tudo bem. Acionar buzina, pode ser. Proibido buzinar. Olha, se for proibido acionar buzina, é proibido buzinar também, né? Proibido sinalização sonora. A buzina é uma forma de sinalizar. Também cabe. Proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Pronto, aí. Qual que é a mais completa, vamos dizer assim? Resposta D. Anota aí. Indique o nome correto da placa R21. Nome correto quer dizer o nome exato, do jeitinho que está lá no seu manual. Precisa decorar o código da placa? Não precisa. Esquece esse código aqui. Apenas veja a questão e visualize a placa. Essa placa aqui, circular, de regulamentação, com esse traço preto aqui no meio aqui, não representa, ela não simboliza muita coisa para a gente não, né? Ela significa barreira. Não dá para, no chute não dá. Se você não estudou, você não vai saber responder essa placa aqui. Porque o símbolo que tem dentro dela não representa nada, não nos traz à mente nada. A resposta certa é alfândega. Alfândega é um posto de fiscalização alfandegária. Então, alguns aí que estudaram mais ou menos, poderia ir nascer, pode estar aqui, fiscalização. E não deixa de ser, né? É um trecho de fiscalização, ponto de fiscalização. Só que quem elaborou aqui pediu o nome correto, o nome exato, que é alfândega. Aí vem a pergunta, quem que precisa de parar nessa fiscalização alfandegária? Está passando ali nas fronteiras de um país para o outro. Está vindo lá do Paraguai, com aquelas muambinhas que você costuma comprar lá, né? Você é obrigado a parar ali na alfândega? Vamos ver o que o manual técnico diz. Aqui está. Alfândega é o significado da placa, tá ela aqui. Olha o código que eu falei que vocês não precisam se preocupar com ele. Isso é só para fazer referência aqui no manual técnico, tá? Significado: assinala ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. Percebam, assinala ao condutor de veículo. Ela não assinala para quem está a pé, é só quem está conduzindo um veículo. Tem fiscalização alfandegária e a parada é obrigatória. Subentende-se que todos devem parar ali, todos que estiverem conduzindo um veículo automotor. Voltando lá na tela, então, resposta B já foi passada aí para vocês. A contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa questãozinha de meio ambiente relacionada a trânsito aí, né? Que é a matériazinha que a gente pega bem lá no final do curso. Seria a poluição atmosférica. Quando fala poluição atmosférica, envolve assim, de forma bem abrangente, né? Não é muito específica, não. Se é de forma abrangente, ainda que subjetivamente, pode ser essa a resposta. Poluição sonora? Não, a poluição do ar não tem relação direta sobre poluição sonora. B está fora. Contaminação do ar por meio de transporte. Olha, a contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa meio de transporte? Não, não significa meio de transporte, não. E nem podemos considerar meio de transporte, ainda que imaginássemos, né, que caberia, porque uma bicicleta, por exemplo, é um meio de transporte, ela não polui. Então, a letra C está fora. Ocorrência de fenômenos naturais. Não é naturalmente que vai acontecer essa poluição, não. Aqui está dizendo atividade humana, não é ocorrência natural, não. Então, D também está fora. Analisando assim de forma lógica, óbvia a questão, a gente consegue chegar à resposta. Nesse caso aqui, alternativa A. Se você tem alguma dúvida, aproveite e deixe o comentário aqui embaixo do vídeo para a gente estar te ajudando.